Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, corria o ano de 1927. Em França, crescia o sentimento de insegurança perante uma Alemanha em acelerado rearmamento através da revisão das cláusulas do Tratado de Versalhes. Incapazes de encontrar alternativas credíveis para atenuar a ameaça à sua segurança, os dirigentes franceses trocaram a orientação estratégica pelas proclamações espetaculares de princípios e boas intenções, tendo o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Aristide Briand, proposto ao seu homólogo norte-americano, Frank Kellogg, uma espécie de compromisso universal e perpétuo de paz. No ano seguinte, em Paris, foi assinado com pompa e circunstância o Pacto de Briand-Kellogg, que consagrava a renúncia coletiva à guerra nas relações entre os Estados. 11 anos depois, começava a Segunda Guerra Mundial. Com boa vontade, e ignorando por momentos que alguns apenas pretendem trazer um viés ideológico para a política externa e atacar certos países, podemos considerar que por estes dias está de regresso com grande vigor o espírito idealista dos idealistas do período entre guerras mundiais, cuja ingenuidade acabou em tragédia. Para o idealista, a política consiste em atingir um ideal sem olhar a meios, a contextos e a realidades de poder e segurança. O idealista abandona-se à fantasia dos seus ideais, desprezando a realidade. O idealista vê o mundo como queria que ele fosse e não como ele é. E ao fazê-lo adota políticas erradas que, na maioria das vezes, acabam muito mal. Mesmo que nunca devamos abdicar de lutar pelo mundo como deve ser, não podemos jamais ignorar o mundo como é. Isso é ainda mais importante neste tempo de regresso da guerra e da anarquia ao centro do sistema internacional. Internacionalmente, as potências totalitárias revisionistas como a Rússia, o Irão e a Coreia do Norte estão empenhadas em aproveitar o fim da estabilidade unipolar para atacar em várias frentes a ordem internacional liberal e democrática. O projeto de paz, liberdade, democracia, Estado de Direito, direito internacional e direitos humanos a que dedicamos grande parte das nossas vidas está hoje existencialmente ameaçado. O Médio Oriente, em particular, vive permanentemente no mundo de Marte, Deus da guerra, estando hoje sujeito à cada vez maior assertividade do Irão. O Irão é hoje o grande estabilizador da região, estando apostado em criar um arco de crise e caos que inclui o Iémen, o Iraque, a Síria, o Líbano, Gaza, usando para isso sobretudo os seus proxies como o Hamas, o Hezbollah, a Jihad Islâmica e os Houthis. Israel, a única democracia na região, encontra-se ameaçada existencialmente pelas forças mais sinistras, defensoras de práticas dignas dos momentos mais bárbaros da Idade Média, como ficou patente no ataque terrorista do Hamas no dia 7 de outubro. É dentro deste contexto mais vasto que devemos olhar para os projetos de resolução apresentados pelo PS, o Bloco de Esquerda, o PCP, o LIVRE e o PAN, recomendando ao Governo que avance para o reconhecimento do Estado da Palestina. Sejamos muito claros na posição que defendemos. Nós somos convictamente a favor da solução de dois Estados. As decisões que tomámos no passado quando fomos Governo são inequívocas. Recordo que foi durante um executivo liderado pelo PSD que, em novembro de 2012, Portugal votou a favor o voto que reconheceu os territórios palestinianos como um Estado não membro das Nações Unidas, com o estatuto de observador. Acreditamos profundamente que a solução de dois Estados é o único caminho possível para uma paz duradoura na região e a única forma dos dois povos viverem a vida digna e decente que ambos merecem. Todavia, não ignoramos nem o tempo, nem o contexto internacional e regional, nem as intenções mais ou menos veladas de cada um. Desde logo não ignoramos que este é o pior momento para avançar para o reconhecimento do Estado da Palestina. Não se percebe como isso pode ser realista quando está a decorrer uma guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Se reconhecer agora o Estado da Palestina, o que se faz com a faixa de Gaza? Acresce que esse reconhecimento, na sequência do ataque terrorista de 7 de outubro, parece compensar o ato bárbaro do Hamas e isso é inaceitável. Também consideramos que a solução de dois Estados deve fazer parte do processo negocial de paz. Ela pode ser, de resto, um dos mais poderosos incentivos ao espírito negocial e de boa vontade entre as partes interessadas em viver em paz e segurança. É para nós fundamental que o reconhecimento do Estado da Palestina seja feito no quadro de uma posição comum europeia, ou pelo menos quando existir uma esmagadora maioria de Estados-membros da União Europeia a favor. A pior coisa que pode acontecer à União Europeia é aparecer uma vez mais toda dividida na sua política externa.
Consideramos mesmo uma irresponsabilidade pensar num reconhecimento unilateral por parte de Portugal, ou mesmo no quadro de uma coligação ultraminoritária e radicalizada, impulsionada por motivos de política interna de outro Estado. Portugal tem há muito tempo uma posição clara e inequívoca sobre este assunto e não deve nem pode alinhar com a posição de outros Estados, muito menos com a atual política externa da Espanha. O reconhecimento do Estado da Palestina tem também de ser articulado com os principais aliados de Portugal e da União Europeia, sendo para nós especialmente importante considerar as posições dos nossos aliados e amigos atlânticos. Tudo isto é ignorado por todos os projetos de resolução apresentados, com exceção do Partido Socialista. O projeto do PS, não sendo perfeito, acautela vários pontos sensíveis, é moderado e recomenda ao Governo para agir de forma concertada com os nossos aliados para que seja retomado o processo negocial de paz que culmine na solução de 2 Estados. Concordamos com esta linha, embora ainda tenhamos várias preocupações que não estão totalmente acauteladas no projeto do PS, pelo que devemos continuar a conversar. De resto, da nossa parte, estamos muito empenhados em manter o consenso nacional em torno da política externa portuguesa e em deixá-la de fora da luta político-partidária. Este consenso traduziu-se no voto recentemente aprovado aqui na Assembleia da República a condenar os ataques terroristas do Hamas em Israel, a reconhecer o direito de Israel a defender-se, a exigir a libertação de todos os reféns, a reafirmar o nosso compromisso sagrado com o direito internacional humanitário e os valores da humanidade e a manifestar o nosso apoio a todos os esforços que procuram alcançar uma paz duradoura na região através da resolução do conflito israelo-palestiniano com base na solução de 2 Estados. Acreditamos que esse consenso é desejável e possível, desde que o PS não ceda aos partidos à sua esquerda e não alinhe, como fez recentemente, com textos radicais contrários à posição oficial do Estado português. Partilhamos o essencial, a mesma dor pelo sofrimento dos povos inocentes, seja em Israel, seja na Palestina. A noção de que todas as vidas são sagradas e têm o mesmo valor. O compromisso com o direito internacional sem exceções e o amor aos valores humanistas consideramos universais e perpétuos. A posição de Portugal tem sido a da defesa da solução de 2 Estados. Acreditamos profundamente nessa solução e no futuro de paz entre Israel e a Palestina. Como disse Simon Schama no final da magnífica série da BBC A História dos Judeus, inspirada no seu livro com o mesmo nome, e cito, a Bíblia está cheia de encontros entre homens e Deus, entre homens e entre irmãos desavindos. Muito obrigado.